Opa, estamos de volta. Eu vou pedir para a Amanda, então, liberar agora, tá? Liberado, tá? Vamos em frente. Oi, Mariana. Tá escutando? Sim. Sim. Liberado. Muito boa tarde para todos que estão conosco. Eu sou o Dr. Carlos Barrios, da Oncoclínicas, e estamos iniciando agora a nossa segunda live do projeto Falando em Saúde. A nossa ideia neste momento tão difícil que a gente está vivendo, tão estranho, tão imprevisível, a gente está buscando trazer personalidades da nossa comunidade que eventualmente nos ajudem, né, com um bate-papo absolutamente informal e leve, sem compromisso, tá? E compartilhar com cada uma dessas pessoas as suas experiências e tentando dar um enfoque de promoção de saúde, que é uma coisa tão importante e tão no foco de todo mundo hoje em dia. E gerar bem-estar, fazer com que as pessoas relaxem um pouco, sem absolutamente nenhum compromisso. Então, eu queria pedir para o Stephen, primeiro agradecer, obviamente, a presença de todos, né? E pedir para o nosso convidado também, e pedir para o Dr. Stephen apresentar, né, alguém que provavelmente não precisa de nenhuma apresentação. Stephen. Então tá, pessoal, uma boa noite, um bom fim de tarde. Eu queria novamente deixar reforçado o agradecimento que o Barros fez para o nosso convidado, o Dunga. A gente sabe que tem uma agenda muito intensa e ele vai contar um pouco dessa rotina para nós, mas principalmente a gente usar um pouco do nosso tempo para não falar mais de saúde, de doença, mas falar um pouco de saúde. E o Dunga, evidentemente, dispensa apresentações. Ele tem uma história no futebol que todo mundo aqui conhece, provavelmente uma das pessoas mais icônicas da nossa história futebolística, mas mais importante do que isso, no meu entendimento, eu acho que ele vai concordar comigo, é o comportamento social e o envolvimento com os projetos que ele tem oferecido para a comunidade, e eu não vou fazer spoiler nenhum, vou passar adiante. Dunga, boa noite, obrigado pela tua presença aí, e se eventualmente der algum queda aí, a gente dá um cartão amarelo e nós vamos tentar evitar trocadilhos infames de futebol durante a apresentação, mas é difícil de se conter nessas. Então, estamos ouvindo aí, Douglas? Deu uma cortada agora. Deu uma cortada. Deixa eu te perguntar, então. Vamos começar pelo início. A gente está vivendo 2020 um ano muito atípico, um ano difícil, um ano que está precisando de superação. E acho que a tua história profissional ela tem várias etapas assim de superação. Aliás, o esporte ele traz muito disso. Um dos motivos da gente trazer esporte para essa discussão de falando de saúde era isso. Queria ouvir um pouco da tua opinião aí. Como é que tem sido o teu dia a dia? Como é que tem sido a encarar esse momento totalmente atípico que nós estamos vivendo? Bom, boa noite aí, Stefan e o Dr. Barros, né? Obrigado pela oportunidade de nós falarmos um pouco desse momento atípico que a gente está vivendo, né? Eu acho que é um momento de nós termos um aprendizado maior. No meu modo de ver, nós não estamos sabendo aproveitar essa oportunidade de sermos melhores seres humanos, né? O meu dia a dia com meus amigos da Seleção do Bem, ela começou num momento que se falou, fica em casa, ninguém sai para a rua, e aí nós começamos a conversar com o nosso grupo de amizade da Seleção do Bem. E aí começaram alguns debates, né? O desafio de dar balãozinho com papel higiênico, desafio disso. E aí nós conversamos com a minha filha também, né? Bom, mas nós temos que fazer um desafio do bem. Um desafio que possa agregar alguma coisa. Não pode ser um desafio, alguma coisa para fazer que não tem nexo, não tem sentido, não tem um objetivo final. Aí a minha filha falou, não, vamos fazer o desafio do bem.
Aí meus amigos, não, o Desafio do Bem, não, vamos linkar teu nome com a seleção, no Desafio do Bem 8, vamos fazer alguma coisa para a sociedade, para dar um retorno. Aí se falou muito, né, que tem que se cuidar, tem que lavar as mãos, tem que o sapato para fora, fora de casa. E eu me lembrei muito do Japão. O Japão já se faz isso normalmente. Você chega no restaurante, tem um paninho para lavar as mãos antes de comer. O sapato você deixa fora da sua casa para não trazer as impurezas da rua. Então, por que a gente não faz isso? E mais do que isso, a gente começou a conversar por que a gente não começa, não somente distribuir cesta, não somente distribuir coberta, a gente tem que fazer com que as pessoas pensem o voluntariado como educacional, como passaram os países como o Japão, como a Alemanha, que tiveram a guerra, e o voluntário já é dentro da sociedade, né? Como uma cultura. E aí a gente começou a trabalhar isso. A gente começou ontem a captar com o pessoal da SEASA. Hoje a gente fez a distribuição para mais de 20 instituições. Nós criamos o saco para os moradores de rua, né? A quentinha. Mas mais do que distribuir o saco, a quentinha, nós temos que conversar com as pessoas. Porque o meu modo de ver, a sociedade está um pouco doente. Não? Então a gente pega os refrão, né? Não sai de casa. O que uma mão dá, a outra não pode olhar. Não, realmente a outra não pode olhar. Mas a mão que doa não é para a outra mão olhar, é para aquelas mãos que estão no bolso, que estão sentadas em casa sem fazer nada, só criticando. A crítica por crítica, ela não nos leva a nenhum lugar. É mais do que óbvio que quem puder ficar em casa, quem tiver o salário, tem que ficar em casa. Agora, a gente tem que analisar também que é essencial todo o trabalho que leva o pão de cada dia. Né? Eu não sei se estou me prolongando muito, mas as experiências sim, são vastas. Tem pessoas que moram em 5 metros quadrados, 10 pessoas com hipertenso, com a avó diabética e as crianças. E aí todo mundo fica em casa. Não, fica em casa para nós. Então, nós temos que pensar uma sociedade como um todo. Não pensar numa sociedade como nós privilegiados. E eu me coloco nessa, nós privilegiados. Então, nós temos computador, nós temos internet, nós temos uma série de benefícios. A Seleção do Bem está trabalhando com as professoras. Então, a gente tem professoras da 5ª unidade da Restinga, as professoras da Caicai aqui atrás do Zafari aqui, e elas têm que imprimir um material e levar para as crianças porta por porta, dar esse material. E aí eu vejo as pessoas na televisão falando, tem que ter o iPad, tem que ter internet. Não, isso aí é uma parte da população. Mas e a outra parte da população que não tem esse benefício? Não, eu acho que sim, isso que tu está dizendo é uma mais do que qualquer coisa, Dunga, é uma lição de vida, né? É um compromisso, né, que vem de uma interpretação da nossa sociedade, né? E tu colocou muito bem uma coisa, minha mulher tinha me dito agora essa semana que ela já tinha te ouvido falar em algum momento da influência que o Japão teve, né? Na tua vida. Tu passou um tempo lá, obviamente como atleta, né? Mas é uma cultura muito diferente da nossa. Eu depois vou te mencionar algumas coisas que a gente está tentando fazer relacionado a questões de pesquisa em câncer, mas eu queria que tu abordasse um pouquinho mais esse aspecto social, né? A diferença que eventualmente tem na sociedade japonesa em termos desse compromisso das pessoas, né, com o todo, né? Não se preocupar necessariamente com a pessoa individualmente, mas o compromisso social que a gente, pelo menos imagina ou sabe que acontece em outras comunidades e que a gente sente falta aqui, né? Essa identificação onde é que estão os problemas e dizer assim, o que eu posso fazer para eventualmente ajudar, né? Toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia está meio que nos separando em vez de nos aproximar,
né? Então, do ponto de vista prático, nos conta um pouquinho de onde é que saiu isso, porque eu acho que, além de qualquer coisa, das coisas objetivas que tu está fazendo, né, o exemplo, né, é provavelmente a coisa mais importante que a gente pode transmitir para as pessoas. E isso, certamente, tu está sendo um campeão absolutamente incontestável nesse sentido. Me fala um pouquinho mais do Japão, né? E que influência tu sente que isso permanente teve em ti, na tua personalidade? Bom, acho que foi perfeita sua colocação, porque o Japão é um dos países mais avançados em tecnologia, mas não esquece a questão da sociedade. E nós brasileiros, a gente copia tudo que vem da Europa sem ver a nossa realidade, né? Então, acho que a gente, lá fora é maravilhoso, a gente pega. Só que a gente não vai estudar quais as etapas, quais os motivos que realmente isso funciona. Então, começa no Japão, que é muito mais importante quando tu vai nos primeiros anos na escola, você se comportar como um cidadão, membro de uma comunidade, do que propriamente quer saber matemática, química, física, entrar numa universidade, né? Então, é muito importante você saber se comportar dentro da sociedade no Japão, né? Tu tem que saber que... acho que é antigo aqui no Brasil, né? O meu direito vai até onde eu não começo a entrar no direito da outra pessoa, né? E o brasileiro, por um certo tempo, a gente fala na globalização, mas cada vez mais a gente está egoísta. A gente pensa só em nós. Então, essas frases que eu falei antes, não, fica em casa. Não, tudo bem, fica em casa, tu tem salário, tu recebe, mas e aquele pai que trabalha de manhã para levar comida à noite? Isso faz parte da sociedade. Nós temos que estudar a sociedade como um todo, não só uma parte da sociedade que nos beneficia, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, nós queremos que o cara que trabalha no supermercado é essencial. Não, essencial para mim, né? Para mim é essencial. O cara do posto de gasolina é essencial para mim, que eu quero andar com carro. Agora, tu vai lá na Restinga, no Morro da Cruz, na Cruzeiro, e fala para um pai de família qual é o essencial dele. Nós perguntamos qual é o essencial dele, nós perguntamos só, nós somos muito individualistas. Então, tem umas histórias muito ricas aqui, que é um dos trabalhos nossos da Seleção do Bem, que a gente se organiza. A gente está... Tem que rir para não chorar, né? A gente fala em fica em casa, usa álcool gel, mas os caras não têm saneamento básico. Então, quando eu vou na vila, que tem um esgoto passando, e aí eu vejo as pessoas que nos comandam dizendo, mas tem que usar álcool gel. Não, mas o cara está com o pé no esgoto, a criança, sem tênis, sem sapato e sem comida. Como é que eu vou dizer para ele usar álcool gel? Né? Então, é esse tipo de coisas que me choca. E dentro da seleção aqui, a gente está fazendo um trabalho que é muito interessante, que nos dá muita alegria, muito prazer. A gente está entrando nas vilas, né, e não tem banheiro. Não tem banheiro nas casas. Não tem banheiro. É dentro do latão de tinta colocado. Mas não estou falando a 30 quilômetros do centro de Porto Alegre, não. Estou falando aqui na Zona Sul, aqui pertinho da minha casa, aqui a 1 quilômetro da minha casa. Então, a gente chega na comunidade e a gente está colocando uma outra cultura. Vocês têm que se organizar como sociedade. E aí eles perguntam, né? Essa é outra coisa também, né? Que o que o senhor entende, eu não entendo. E o que eu entendo, o senhor não entende. Então, tem que ser muito bem explicado. As pessoas têm diversos níveis de cultura, de educação, então tem que ser bem explicado. Nós chegamos numa vila aqui e falamos, você tem que se organizar como sociedade. Vamos fazer um mutirão. Aí eles falam, o senhor tem que vir aqui, reunir todos e explicar o que é isso para nós. Então, olha, vamos fazer bem certinho. Nós vamos trazer um material aqui para vocês construir, reformar a casa de vocês, construir a casa de vocês. O senhor o que é? O senhor é pedreiro. Bom, então o senhor vai ajudar na pedreira. O senhor o que é? Eu sou marceneiro. O senhor é eletricista. Então, um vai ajudar a reconstruir a casa do outro. Mas o senhor pode explicar para todo mundo que a gente não entende? É uma coisa normal, mas para eles não é. Então, a gente está muito superficial. A gente acha que falar e todo mundo entende. Não é todo mundo entende. Todo mundo tem que falar, tem que conversar, tem que orientar as pessoas.
E uma coisa assim que é fantástica, sabe? As crianças são de uma pureza, uma inocência, uma dignidade, uma transparência. É um negócio assim, admirável. A gente chega, dá um brinquedo, dá um... Ó, tio, eu já ganhei. Se o senhor quiser me dar outro, o senhor me dá. Mas eu já ganhei. Então, elas não mentem, elas são puras. Agora, ao mesmo tempo que é um choque para nós no início, que o adulto, a avó, quer levar vantagem. Quer esconder, quer colocar, quer pegar diferente. Então, a nossa sociedade, os mais velhos, estão infectando as futuras gerações, porque é aquela história, vamos levar vantagem em tudo. Vamos levar vantagem em tudo. E também tem um aspecto assim, que é bom de falar, tem muita gente fazendo ótimos trabalhos não é divulgado. Mas muita gente, a gente tem encontrado, sabe? Os caras com o coração aberto, se propondo a trabalhar, a organizar, a orientar. As professoras estão fazendo um trabalho assim, as professoras das vilas estão fazendo um trabalho fantástico. Elas que estão trazendo informações para nós, elas estão trazendo, que não devia ser o trabalho delas, né? Saber quantas pessoas tem na vila, quantos são aposentados, quantos têm emprego fixo, quantos são autônomos, quantos tem em cada família, quantos têm alguma doença. As professoras estão fazendo isso e trazendo para nós. Isso não é um trabalho dos professores. Isso tinha que ser um trabalho de quem nos comanda, de quem está no topo que pode modificar alguma coisa, né? Então, eu vou bater mais numa coisa até. Saneamento básico. É o mínimo que se pode dar para essas pessoas. Stephen. Não, saúde, e tu colocaste uma quantidade de informações riquíssimas para a gente discutir, mas umas me chamaram a atenção. Uma delas que tu comentou, eu gostei muito de ouvir, é o seguinte: primeiro, nós temos sim que calibrar a leitura das pessoas, elas não têm noção exatamente do que significa eu ficar em casa. Um exemplo prático é que nós começamos a ver falta de doador de sangue. Porque se disse para as pessoas, fiquem em casa, olha, mas tem que sair de casa para doar sangue, porque senão a gente está trocando uma doença por outra doença. Precisa de saúde essa história toda. E, obviamente, isso na nossa área, em câncer, foi muito frequente. O mundo inteiro observou uma queda importante de pessoas que estão fazendo mamografia, Papa Nicolau para câncer de colo de útero, colonoscopia para câncer de intestino, para esperar, entre aspas, acabar. Olha, isso vai atrasando e vai fazendo com que o diagnóstico chegue muito tarde, e isso pode dar um colapso no sistema mais adiante. Mas o mais interessante que tu mencionou rapidamente, eu gostei, é o seguinte: nós temos uma geração melhor que a nossa, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando vocês começaram a cogitar, fazer algum movimento durante a pandemia, tu mencionou a tua filha, que teve a sacada mais inteligente de todas. Vem cá, vamos fazer alguma coisa prática. Vamos fazer alguma coisa que ajude efetivamente. Não é só embaixadinha com papel higiênico, vamos ajudar as pessoas. Então, para mim é muito claro, essa nova geração ela é mais criativa, ela é mais efetiva, ela entendeu melhor. Eu vejo pelos meus filhos, eles são muito mais melhores do que eu sou, uma versão melhorada. E tu chamou atenção para essa questão, essa criançada tá boa. Tu enxerga alguma ferramenta para a gente proteger essas crianças delas não ser contaminadas, como uma bela expressão que tu usou? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu acho que o exemplo é o melhor de tudo, né? E na seleção a gente tem a seleção do Bem Mirim, que a gente está trazendo as crianças, mostrando uma vida, uma realidade que é delas, e uma realidade, lógico que a gente não leva em alguns pontos que dá um choque muito grande, mas a gente leva numa realidade um pouco diferente, né? Para elas terem uma visão do mundo maior, não aquela visão do que nos tentam passar, nos tentam empurrar de qualquer jeito, né? Que o mundo está tudo errado, que o mundo está um terror, que vai ter uma série de catástrofes. Não, tem a parte que é a epidemia, mas tem outra parte que é o mundo que continua, tem muitas pessoas boas, né? A vida continua, né? Em cima disso, né, doutor? É muito interessante. Tem pessoas nos bairros que não sabem que é o vírus. Sabe que é uma doença, mas não sabe nem o porquê, nem o que, se tem que tocar, se não tem que tocar, se tem que usar máscara. Por quê? Essas pessoas estão mais preocupadas em levar o alimento para casa. Que a gente tem que respeitar essas pessoas. Elas têm outra informação diferente da nossa, né? Mas eu acho que o exemplo que nós temos que dar para essa nova geração é o nosso comportamento.
E quando eu falo nosso comportamento, não é o que nós falamos, é a forma que nós agimos, né? Porque essa geração tem muita informação. Então não adianta nós falar como tem que ser feito, de que forma tem que ser feito, se nós não se comportar assim. Porque vai ter o choque de gerações. Aí vai ter o atrito, e já está tendo o atrito, né? Então a gente tem que ter um comportamento daquilo que nós falamos. O senhor falou bem, a gente está conversando hoje mesmo com as esposas, aqui, a mulherada da Seleção do Bem. A gente quer fazer uma doação de sangue coletiva, mas não é em si a doação de sangue coletivo, é educacional, que não tem que ser uma coisa que tem que ser feita agora nesse momento, tem que ser uma coisa regular, que entra na cultura nossa. Nós brasileiros, a nossa cultura, quando a gente fala em cultura, todo mundo acha que é uma universidade, também é saber ler um livro também, mas a cultura são coisas que a gente tem que sistematicamente, né? O nosso comportamento dentro da sociedade, né? Eu acho que nós temos que voltar um pouco no tempo, assim, eu sou da cultura alemã, mais rígido, mas a gente tem que saber dizer bom dia, boa tarde, mesmo que tu entre num shopping center, num elevador, bom dia, boa tarde, obrigado. Hoje todo mundo reclama quando tu vai numa repartição pública, mas a pessoa me tratou mal. Mas tu chegou lá e já começou a falar. Se tu chegar lá e dizer para ela, bom dia, com licença, por favor, tu já desarma essa pessoa. Então, é essa cultura que nós temos que ter. Só que por uma boa parte do tempo no Brasil, os pensadores nossos acharam que eles eram intelectuais, que eles eram acima de qualquer ser humano. Não, eles continuam sendo seres humanos. Eles tiveram a oportunidade de estudar, de ter uma cultura maior, mas eles não são melhor nem pior. De repente, um pedreiro lá que é analfabeto, ele tem uma cultura muito maior como cidadão do que um cara que é formado numa faculdade. Então é isso que a gente tem que começar a debater no nosso Brasil, os nossos pensadores, que não é porque tu tem uma faculdade que tu é um ser superior. Aliás, tu tem que agradecer porque tu teve a oportunidade de estudar e tu tem que transmitir a tua sabedoria para os outros que não tiveram essa capacidade. Duca, eu acho que eu fico emocionado quando ouço alguém como tu, né, falar estas coisas que a gente gostaria que fossem mais faladas e por mais gente, né? Eu tenho duas perguntas aqui para ti que são simples, né, mas tem a ver com isto que tu está dizendo. Tem muita gente que diz que a gente, assim como tu passou na tua vida de esportista por períodos de declínio ou situações difíceis, né, que depois foram seguidas por muito trabalho, muito esforço e tu chegou ao topo, né? Capitão da seleção, né, campeão do mundo, etc. e tal, tu te realizou, né, do ponto de vista na tua profissão, né? Mas tu acha que esta situação poderia se parecer a estas situações onde profissionalmente a gente está lá por baixo e eventualmente leva ou dá oportunidade da pessoa se expor a este cenário, diagnosticar o que está acontecendo e eventualmente superar, né? Em outras palavras, tu acha que a nossa sociedade vai ficar melhor depois de tudo isto? Ou eventualmente ainda precisa de um trabalho muito grande nessa situação? Eu acredito, doutor, que nós precisamos de um trabalho muito grande, né? Pelo que eu tenho convivido aí com as pessoas, quem é do bem é do bem. Quem é do mal é do mal. E a gente tem um grupo intermediário nesses aí que está vendo para que lado vai puxar. Se o bem vencer, a gente fala uma maioria, né? E agora, se o mal vencer, eles vão para o mal, né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar com as pessoas, né? Porque mesmo tendo essa epidemia, a gente fala com as pessoas querem levar vantagem. Você vai em algum lugar fazer uma doação, tem 4, 5 que querem levar vantagem. Eles não estão vendo o sofrimento das pessoas. Eu gosto de contar assim
porque o que eu vivi, né? Agora aqui perto, aqui na Vicente Montejo, pegou fogo em 5 casas, nós estávamos ajudando, comprando material lá, o pessoal trabalhando, um ajudando o outro, fazendo um mutirão, e aí chegou 2 senhoras para fazer uma doação. E aí tinha uma pessoa a uns 100 metros da onde tinha que largar o material, colocando pânico. Aqui não pode entrar, aqui é um terror, pelo amor de Deus. Eu vou levar a senhora para um lugar para doar esse material. Casualmente, eu acho que é o homem lá de cima que ajuda, a gente estava chegando com o carro. E não deu para passar o carro porque a rua não passavam 2 carros. Eu baixei o vidro, a mulher veio chorando para mim. Pô, Dunga, mas aqui eu falei, não, fica tranquila. Aqui você pode entrar. E o cara dizendo, não, a gente tem que levar lá para o centro, não sei do que, para o grupo. Eu falei, não, a gente vai levar para as pessoas que estão ali. Então, tu vê que o ser humano, mesmo na dificuldade, aqueles que são do mal, não vão mudar. Mas por quê, doutor? Isso que é bom você lembrar. Porque quando tu olha a televisão, quando tu vê a televisão, as notícias, quem se dá bem? Quem se dá bem é o cara do mal. Não é um bom exemplo. Um bom exemplo não se dá bem. E aí o cara do mal se dá bem. Mas ele é malandro. Tu viu? Ele deu sorte. Não, nós temos que passar uma imagem. Erros todos nós vamos cometer. Erros todos nós vamos cometer. E nós temos que assumir os nossos erros para nós crescermos. A gente não vai conseguir acertar sempre. Você assumir um erro não está te diminuindo, não está dizendo que... Agora, o problema é que as crianças que vê que o cara que se dá bem é o cara que se comporta mal. Então a gente tem que tirar isso, né? A gente tem que dar para as pessoas, mas não é só o doutor, o jogador de futebol, o artista. Não, tem que ser o pedreiro que se deu bem na vida, o eletricista que se deu bem na vida, ou a diarista que se deu bem na vida, através do trabalho. Através do trabalho. E a gente tem encontrado gente, diaristas, a casa delas é um mimo. É um negócio assim que tu fica de queixo caído. A limpeza, a organização, é uma coisa fantástica. Mas isso não vende. O que vende é o malandro que se deu bem. Isso nós temos que mudar. Stephen, eu não sei tu, Stephen, mas eu estou pronto para votar no Dunga. Né? Não sei qual vai ser o cargo dele, mas do meu acho que ele ponto não de quer vista, essa praga. nem sei qual é o partido dele, mas assim eu estou pronto para votar no Dunga. Então, antes do Stephen te fazer a próxima pergunta, fica absolutamente óbvio para nós e para todos que estão ouvindo, né, de que esse é um discurso que é rosas para todo mundo, né? Todas as pessoas de bem que precisam desse estímulo, né? Certo? Tu tem alguma pretensão política, né? Sem te declarar em nenhum partido, simplesmente com o conceito de melhorar a nossa sociedade? Não tenho nenhuma intenção. Aliás, essa é uma das conversas que eu tenho diariamente com o Tinga, né? Sobre esse respeito. Nós queríamos fazer o Partido do Bem. Mas o Partido do Bem não é para concorrer a cargo nenhum. O Partido do Bem é para fazer o bem e mostrar o caminho de como teria que ser feitas as coisas e nós fazendo. Mais do que o discurso, aquilo que a gente está contigo, a gente está fazendo, mostrando para as pessoas como fazer e como se deve fazer. Né? Começa pelos moradores de ruas, né? A gente vai lá e conversa com as pessoas, ouve a história deles. Vocês imaginam uma pessoa ficar 5 dias sem tomar banho? Você imagina a autoestima dessa pessoa? Como o que ela pensa da vida? O que ela vai esperar da vida? O nosso grupo, a gente atirou 3 ou 4 moradores de ruas, não é muito, mas já é um começo. Né? Pessoas que perderam emprego, que vieram de outros estados, que estão aqui morando na rua, a gente arrumou emprego para eles. Né? Se a pessoa quer dar um jeito na vida, as oportunidades aparecem e elas têm que estar prontas para abraçar. Mas torno a repetir, o que eu estou falando aqui não é um discurso, a gente está fazendo, não só eu, como várias pessoas estão fazendo, e dá para fazer e dá certo. E também as pessoas nos ajudam muito, porque a gente não está envolvido com política. Não temos nada contra eles, mas a gente quer fazer o nosso trabalho tranquilo. E a pergunta é como é que a gente se filia no Partido do Bem, tá certo? Como é que as pessoas participam?
né? E como é que ajudam tu... a Seleção do Bem? Isso, como é que a gente faz isso? Até porque, deixa eu acrescentar, eles já arrecadaram 80 toneladas de alimento. E tem outros projetos, até para te passar, Dunga, acho que o pessoal talvez não tenha percebido a equação disso. A gente sempre diz que a saúde e esporte, elas são muito imbricadas, elas caminham junto, não tem como ser diferente. Então tem desde esses projetos enormes, como a Seleção do Bem, que, bem mencionasse, já arrecadou 80 toneladas. Eu não consigo nem imaginar a quantidade de volume que é isso, assim, coisa absurda. Mas tem, por exemplo, eu não queria deixar passar a Débora de Oliveira, que é jornalista esportiva, ela menciona que tem o Bailinho dos Idosos também. Portanto, não é uma iniciativa isolada, é um projeto grande de cidadania que está envolvido. Como é que as pessoas podem ajudar? Bom, a Seleção do Bem foi agora na epidemia, né? O Instituto Dunga do Desenvolvimento Cidadão vem de 2001, né? Desde 93, nós já fazemos trabalhos sociais. Antes de começar essa pandemia, nós tínhamos arrecadado com um grupo de empresários de São Paulo, com o seu Sidney Oliveira, 1.300.000 para o Hospital da Brigada Militar. Veja bem, antes de começar a pandemia. Então, não foi da pandemia. A pandemia, ela só acelerou um processo como começou a ter muitas demandas, muitas pessoas necessitadas, e a gente teve que divulgar um pouco mais o nosso trabalho. E só para te atualizar aqui, Stefan, já estamos em 170 toneladas, 989 quilos. Só na região das Missões, numa ação, nós arrecadamos com o SESC 31.600 quilos de alimentos. Então, a gente faz uma série de... A gente tem a Seleção do Bem 8 no Instagram, que as pessoas podem acionar, ou também com no WhatsApp, né? E o que a gente quer realmente, não é que todo mundo venha conosco, que as pessoas se reúnem, como as professoras vieram conosco a primeira vez, agora estão se reunindo entre os professores e estão fazendo as ações com os alunos. Lógico, quando a gente pode colaborar, a gente ajuda os professores também, os professores da Quinta, da Restinga, um trabalho maravilhoso com sapato, tênis, material escolar. Outra coisa que é muito legal, Steph, falar, a gente foi na Restinga doar cesta básica, quentinha, tudo, e eu estava com chocolate, só que o chocolate era em forma de lápis. E as crianças ficaram enlouquecidas pensando que era lápis. Elas queriam lápis. As crianças querem caderno, lápis, querem borracha, elas querem material escolar. Então, quando as pessoas falam que as crianças não querem estudar, as crianças não querem... É muito pelo contrário. Elas ficam enlouquecidas por material escolar. O que elas mais pedem para as professoras é material escolar. Elas sentem falta da escola. Tá? Então, assim, ó, eu fico emocionado pelo trabalho das professoras, sabe? Pela dedicação das professoras. Elas estão tirando dinheiro do bolso delas para comprar alimento para as crianças, para os alunos, para comprar material escolar. E a gente fala, não precisa comprar, professora. Liga para nós que a gente dá um jeito. A gente arrecada de alguma forma para a professora Adriana aqui da Caicai. Não. Agora as pessoas estão construindo as casas ali na Caicai, ali em cima ela leva lanche de tarde para os moradores que estão construindo. Então, a nossa sociedade tem jeito. A gente tem bons exemplos. Só que a gente tem que divulgar esses exemplos. Aí vem as frases formadas, né? Não pode tirar fotografia, isso não é caridade, isso não é... Não, essas fotografias são para que você que está em casa olhando fala, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso ajudar com a minha arte, eu posso ajudar. E, a gente percebe claramente assim, como tu te importa em cuidar das pessoas e cuidar dos outros. Mas agora uma pergunta assim, para focar em ti. O que tu tem feito para cuidar da tua própria saúde? Continua praticando esporte? Tem conseguido dar um tempo para ti mesmo? Nesse momento é um pouquinho mais difícil, né? Mas dentro do possível, as recomendações, a gente se mantém, né? O contato longe, álcool gel, a higiene que tem que ser...
que a higiene não tem que ser para a pandemia, ela tem que ser para sempre essa higiene. Não, lógico, não o álcool gel, mas lavar as mãos, os cuidados com o sapato, né? E é uma coisa nossa do Brasil, esse negócio de abraçar e beijar é só no Brasil, porque na Europa não tem isso, no Japão é de longe, né? E, lógico, dentro do possível a gente dá aquelas caminhadas normal, né? Para manter a saúde, uma boa alimentação que tem que se ter, né? Essa é outra coisa que eu vou contar a história para vocês que é muito interessante, né? Logo que eu cheguei no Japão, a gente tem aquele negócio, aquele monte de comida na mesa, né? E a gente foi jogar, aí depois do jogo tinha o bentô, que é comida japonesa, né? No trem, aí o cara chegou com o bentô e me deu. Eu vi aquele negocinho quadrado assim, pá, o meu psicológico, a minha cabeça, eu falei, pô, pá, só isso aqui, eu vou passar fome, cara. Pô, olha um pouquinho que é isso aqui, eu não tinha experimentado, e já tava, a minha cabeça já tava lá. Aí eu comecei a comer, chegou no fim, eu não consegui comer tudo. Por quê? Porque a alimentação japonesa tem os 5 sentidos, né? Tem que ter o tato, o olfato, o tato, o barulhinho. A comida é uma cultura. Só que no Brasil, para nós, quanto mais o prato estiver cheio, mais é melhor. Não é isso, né? É a alimentação mais adequada. Em cima disso, eu quero colocar para vocês, que é um negócio interessante também, passar para os filhos. A gente tem ainda alguns bairros aí, os idosos não comem fruta, não comem legumes. As crianças não comem fruta, não comem legumes, nem doce. É o básico. Então, isso para nossos pensadores também, quando fazer a merenda escolar, eles pensar que tem diversas formas de você chegar esse tipo de alimento, frutas, legumes, verdura, nas escolas. Não, é fundamental isso que tu está dizendo, Dunga. E, obviamente, assim, esses aspectos da saúde são muito importantes. E tu mencionou isto, né? Que, embora essa pandemia, essa situação tão diferente que a gente está vivendo, seja tão importante, tem que considerar como importante, né? Todos esses conceitos que tu tá compartilhando conosco são provavelmente muito mais importantes e vão continuar importantes depois da pandemia passar, né? E a gente tem que aprender com isso e se manter nisso aqui. E eu uso o exemplo assim, eu sei que a vida de atleta é uma vida de muito sacrifício, de muito controle, de não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber, não pode fazer aquilo lá, né? E a gente vê muitos atletas, depois de parar, né, que eventualmente ficam obesos e, né, tu vê dezenas de exemplos aí que a gente vê na mídia, né? Tu e o Tinga são exemplos de pessoas que pararam de fazer exercício e se mantêm. Vocês continuam fazendo exercício ou é só controle da dieta que eventualmente faz que vocês tenham essa forma específica? Não, são as duas coisas, né? Você tem que se controlar na alimentação, até porque quando você é atleta, você consome um número de calorias um pouco maior, né? Mas aí você gasta, pelo tipo de exercício que você pratica. Quando para de jogar, você não pratica tanto exercício e continua se alimentando da mesma forma como atleta. E aí você tem que se reeducar a sua alimentação e ter uma disciplina, né? Maior na sua alimentação. E também tem assim a questão de que o atleta ele tem tudo muito cronometrado, né? Acorda de manhã, alimenta, vai. Quando você para de ser atleta, se tu não tiver uma disciplina, né? O teu tempo ocioso acaba fazendo que tu tenha hábitos não convencionais e que acabam te levando a ter um excesso de peso, né? Porque aí começa churrasco todos os dias com os amigos, claro. Começa a consumir um pouquinho mais a cervejinha, mais do que o normal, né? E sem praticar, e sem gastar as calorias. Então, isso também você tem que se cuidar nesse aspecto, né? Aqui tem várias perguntas de gente que está nos acompanhando. Fernando Albrecht, do Jornal do Comércio, né, perguntando como é que estão teus projetos sociais e tudo que tu já discutiu conosco, né? E o que tu espera, né? Como é que é a tua opinião do retorno do futebol dentro desse cenário todo, dessa discussão que está havendo, né? E se o futebol pode, nesse sentido, ser
algo que acalme as pessoas, um entretenimento, etc. e tal. Como é que tu vê isto, né, do ponto de vista também desse aspecto social, de deixar as pessoas mais tranquilas ou menos angustiadas frente a essa crise toda que a gente está vivendo? São duas situações, né? Que o futebol, ele envolve trabalho como qualquer outro trabalhador normal. Agora, sem dúvida nenhuma, tendo futebol quarta, quinta, sábado e domingo, as pessoas ficam mais tranquilas em casa, menos ociosas, tem menos, infelizmente, menos briga entre as famílias. A gente é acostumado, né? A gente é orientado a ter futebol no domingo, às 4 horas da tarde, e a gente estava habituado. Quando não tem esse futebol, com o passar do tempo, as pessoas vão ficando mais nervosas, vão ficando mais ansiosas, vai tendo mais problema. Eu acho que, no meu modo de ver, tem que ter os cuidados, ninguém sabe o que é realmente essa. Tem vários estudos, mas não tem nada definido ainda esse vírus, né? Agora, eu não consigo entender assim, né, como é livre para um trabalho que tenha 50, 100 pessoas e aonde tem 2, 3 pessoas no trabalho é proibido trabalhar. Ou se libera, né, com uma certa orientação, ou não se libera. Mas nesse aspecto também é bom a gente se reeducar, né? A gente ter mais disciplina, né, em todos os setores, na questão da higiene, né? Pode ser cabeleireiro, pode ser o barbeiro, construção civil, em todos os setores. A gente tem mais uma disciplina, coisas que venham para ficar, coisas que venham para cuidar da nossa saúde, para a gente não achar que de qualquer forma, de qualquer jeito, não, mas o brasileiro tem muito isso, né? Meu avô fazia, a gente sempre fez assim, mas naquela época não tinha tantos vírus como tem agora. Então a gente tem que ter um cuidado diferente daquela época de hoje. O mundo evolui e a gente tem que evoluir junto também nesse sistema. Claro. Tem um ponto ainda no fundamental de mencionar. Não, tem um ponto de mencionar e está meio linkado ao esporte, Barros, também, Edu, aqui, obesidade, especificamente nesse momento que a gente está vivendo, a obesidade se provou um tremendo de um problema, inclusive com um fator de risco para um mau resultado dos pacientes que eventualmente podem ficar infectados pelo Covid. Portanto, sempre foi um grande problema, mas as pessoas não enxergavam isso muito claramente. Agora é muito claro, a obesidade é um tremendo de um problema de saúde pública. E o fato de ficar todo mundo parado em casa aumenta a obesidade, o pessoal come por ansiedade, quer dizer, vira uma panela de pressão inequívoca. Dentro desses modelos, a gente tem reforçado muito e batido na tecla de que atividade física dá para fazer. Mesmo que eu esteja dentro de casa, pode ser mais chato fazer, mas dá para fazer. Tem que ser visto com disciplina. E a palavra disciplina foi uma coisa que tu disseste muito claramente. Tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade. E consegue estabelecer assim na tua rotina o momento para fazer atividade física, com a família, recomenda? Isso é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, né? Pô, ele passa a vida inteira trabalhando com o esporte, com a atividade física, sensação que tem que quando para de jogar, não quer nem olhar mais para uma bola, mas isso está dentro da pessoa, é muito difícil de escolar. Eu acho que é outra coisa importante também, né, relembrar, doutor, que na nossa infância, no período que nós somos da escola, o professor de educação física era uma pessoa-chave dentro da educação, tá? Porque nem sempre o aluno, nós gostamos de matemática, química e física, mas no professor de educação física nós tínhamos uma abertura com ele, nós contávamos os nossos problemas para ele, nós gostávamos de fazer educação física, né? O do vôlei, basquete, handebol, futebol, a gente tinha essa ligação com o professor, né? E essa obesidade, ela começou há um bom tempo aqui, quando tiraram como matéria obrigatória na escola a educação física, né? E ela tem que, eu acho, no meu modo de ver, ela tem que voltar. Então, no meu caso, eu acordo de manhã, dou uma caminhada, se eu tenho algum compromisso de manhã, quando eu volto à tarde eu vou na academia, quando eu volto à noite, em algum momento você tem que fazer algum tipo de exercício. Por que de uma certa idade começou a se ter muito problema, né? Porque antigamente tu subia a escada, né? Tu ia no supermercado, ia a pé, hoje tu vai no de carro. Tu pega o elevador, tu não anda de escada. Então, alguns movimentos, né, nós deixamos de fazer. Então, por isso dá muito problema no ombro, problema de bursite, no joelho, porque certos movimentos que nós fazíamos, nós deixamos de fazer na nossa vida diária. Isso que as pessoas têm que começar
a pensar esse aspecto, né? E esporte não é só jogar bola, não é só jogar... Uma caminhada é bom, mais do que nada. Tá. Eu jogar futebol, me dói o joelho, já não gosto muito. Mas caminhar, o ar livre, ver pessoas, ver a natureza, pô, não tem coisa melhor. E o melhor é subir escada. Subir escada. Segunda recomendação do Dunga, assim, além de olhar para a nossa sociedade, né, olhar para o próximo, ver as dificuldades que as pessoas têm em se comprometer, em tentar resolver ou fazer um pouquinho, né, que seja para isso, esta outra recomendação em termos de caminhar certamente é algo que tem que ser considerado. Nós temos aqui várias perguntas, a Camila Konsachenko perguntando também a opinião da volta do futebol, como tu está dizendo, né? E aqui o Diego está perguntando qual é a tua previsão para a final do Gauchão, né? Tem que ver, final é final, comprometendo, né? Hein? Não, final é final, doutor. Tem que jogar. Tem que jogar. Não tem jogo jogado. Não tem jogo jogado. Não, carta marcada não existe. Eu acho que em cima da caminhada, em cima da caminhada, doutor, é o momento que eu melhor penso. É o momento que eu melhor penso. Que legal. Que tudo que acontece comigo no dia a dia, as pessoas falam comigo, entram no meu ouvido, eu não consigo ter um raciocínio muito claro. O momento que eu vou caminhar, começa a passar um filme na cabeça e aí eu consigo ter a oxigenação, fica melhor, tu começa a pensar o porquê sim, porquê não, por que essa pessoa falou isso, qual o interesse, se ela tem razão, se ela não tem razão, e aí tu começa a colocar os porquês e começa a juntar o quebra-cabeça. É o melhor momento que tu fica tu e o mundo. E aí tu consegue, teu pensamento consegue ser mais claro. Tu sempre foi assim ou eventualmente isto vem depois de tu parar de jogar e caminhar, ou parou com a seleção, etc e tal, né? E tu eventualmente agora está tendo esse tipo de situação de caminhar e eventualmente ter essa possibilidade de pensar melhor? Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. O melhor momento de esclarecer minhas dúvidas é quando eu caminhava e aí eu não sei, é uma questão do cérebro que funciona melhor, que você está caminhando, não tem... você está se ouvindo, né? Porque a gente é habituado muito a falar, mas se ouvir, a gente... quanto mais você ouve, mais você aprende, né? Quanto mais você fala, você não está... Já está falando o que você sabe. Agora, quando você começa a ouvir, você começa a ter mais informação e começa a captar as mensagens estão chegando. Aqui o pessoal está perguntando, tu vai voltar para o futebol? Tá meio complicado voltar para o futebol, né? E eu acho que a minha experiência no futebol já foi muito boa, foi um tempo maravilhoso, posso dizer. Então agora eu acho que a minha contribuição para a sociedade em outras funções, né? Em outra situação. Maravilha, eu dou força para que continue e eventualmente assim, como é que as pessoas entram em contato com a Seleção do Bem? Onde é que elas procuram para poder participar? A Seleção do Bem tem o Instagram, né? Selecão Bem 8, né? Ela só acessar ali, a gente tem sempre 2 pessoas que estão no contato ali, a gente responde, né? E o mais legal, assim, doutor, que tem outras pessoas com outros projetos que a gente não luta um contra o outro. A gente luta pelo mesmo objetivo. Então, como a gente brinca, a gente troca figurinha. O Tinga tem fome de aprender na Restinga, é o maior parceiro. Ele vem conosco, nós vamos fazer os eventos com o Tinga. Tem moradores, outras pessoas que fazem projeto, a gente conversa, troca informações. Então, a sociedade, aos poucos, né, ela está se unindo, trocando informação, porque esse é um outro detalhe que, para nós brasileiros, né, em todos os setores, né, no futebol, na medicina, a gente tem medo de passar informação para o outro. Mas se eu sou bom, eu não tenho problema de passar informação. Né? Claro. Eu acho que faz nós crescer, quanto mais pessoas melhores do que nós, faz a gente evoluir. Crescer junto, sem dúvida nenhuma.
Interessante que a participação das pessoas, de uma maneira ou de outra, também é quase uma terapia. Eu vou dar um exemplo interessante. Trabalha no grupo da Seleção do Bem um amigo em comum aí, o Cássio. Ele fala com um orgulho, com um carinho especial desse projeto. A terapia dele, viu? Esse negócio dele se chama terapia do bem, porque ele se sente tão bem de poder participar, um orgulho muito grande. Então, cabe chamar a atenção disso também, as pessoas, elas ajudar, isso de uma forma ou de outra, ela recebe de volta uma satisfação, ela vive melhor, isso é uma experiência transformadora para muita gente. E tu tem visto muita gente jovem envolvida nesses projetos, porque a gente tem uma certa dificuldade de imaginar engajamento social antes da coisa acontecer. A gente enxerga a necessidade, mas as pessoas têm dificuldade de começar a fazer isso. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de saber aonde começar, né? Então, voltamos novamente à informação. Tem muita gente que quer ajudar e fala, mas eu vou ajudar, eles vão desperdiçar. Mas eu vou ajudar, mas eles vão jogar fora, eles vão vender. Só que você tem que ir lá pessoalmente. A Seleção do Bem não entrega nada, não delega nada para ninguém. Nós vamos lá, os membros vão lá, quando pede alguma coisa para nós vamos ver se é verdade que estão necessitando. E aí, isso que é legal. Na Seleção do Bem, a gente tem várias pessoas de várias profissões. Então, não importa qual seja o pedido, a gente tem um dentro da seleção que a gente questiona. É verdade isso? Ele está precisando mesmo? É real isso? Então, a gente tem esse contato, né? E assim, uma das coisas que a gente tem que aprender, doutor, que é chocante, mas, porra, o negócio chega a me arrepiar, assim. Às vezes, nós vamos nas vilas e a gente vê as roupas jogadas no chão fora. Só que os caras não têm água para lavar roupa. Então, eu sei que está errado, o senhor sabe que está errado, mas a realidade é essa. Tem bairros que a água chega uma hora o cara vai lavar roupa. Tem invasões, né? Então, tem algumas... nós estamos aprendendo muito, e uma das coisas que a gente discute, não julgar os outros. Não julga. Você não sabe a realidade, você não sabe a história que essa pessoa está passando. Então, a gente vai não é assentamento, não me lembro nem invasão, cooperativas, não pode sair de noite, ou chega até 5 horas da tarde, ou não chega depois das 5 horas da tarde, não tem ônibus. A água chega uma hora por dia. Como é que tu vai julgar essas pessoas? E eu me coloco, a gente é o rei de julgar as pessoas, né? O cara passa na rua, você já fala alguma coisa do cara. Não, é isso. Vai ver a história dessa pessoa. Tem moradores de rua que a gente vai, doutor, que é super legal, a gente está aprendendo. A gente fez os sacos de dormir, né? Essas histórias são... Eu acho que essas histórias valem mais do que um monte de teoria, né? A gente fez os sacos de dormir, entregou o saco de dormir, e a gente volta depois para ver se o cara vendeu, se não vendeu, porque o cara tem problema de droga, álcool, se vendeu ou não, porque a gente não vai dar para o mesmo sempre, a gente vai fazer o rodízio. A gente volta, a gente chegou um dia, tinha o nosso saco, estava cortado no meio, e aí um do nosso grupo chegou e falou, nós te damos saco aí, tu rasgou o saco. Ele falou, meu irmão estava na chuva ali, como é que eu vou deixar o meu irmão na chuva, pô? Eu tive que dar metade para ele, não vou deixar o cara na chuva. Aí o cara acabou com toda a tua teoria. Desarma, claro. Teu discurso moralista, né? Nós temos aqui o César Lopes dizendo que achou muito boa a tua participação, Dunga, né? Que tu é um homem maravilhoso e serve de modelo. A mesma coisa a Maíra Pérez, né? Obrigada por dar exemplo para todos nós como cidadão, né? Através de todos os projetos com a Seleção do Bem. E nós estamos terminando, lamentavelmente, isso aqui está sendo extremamente rico para todos nós, né? Mas tu saiu de Ijuí muito jovem, né? E enfrentou uma vida toda de muitos desafios, né? Altos e baixos, etc. e tal, para conseguir, né, sucesso, né, profissional e obviamente a gente está vendo o sucesso como ser humano, né, que provavelmente seja uma das coisas que mais deve te encher de orgulho, né? E nós lidamos todos os dias com problemas de saúde, com câncer, né?
Além desta situação específica que a gente está vivendo hoje, com todas as coisas que tu teve que superar na vida, né? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas o que tu poderia aconselhar as pessoas que estão passando, né, nesses momentos mais difíceis de uma doença difícil e que estão sendo desafiadas, né? Muitas vezes sem entender por quê, né? O que tu daria para elas de força, né, para eventualmente enfrentar isto e seguir adiante? Bom, eu acho que a palavra é fé. Você tem que acreditar em si próprio. Quando os outros vão falar que você vai perder, eles têm razão. Mas se você der razão para eles, a decisão é sua. A decisão de continuar vivendo, de continuar... Essa é sua. Esse ninguém te tira. Tu tem que botar no teu coração que a decisão de continuar lutando, continuar vivendo, é você. E se você tiver isso, com o homem lá de cima, ninguém consegue te bater. Tu vai até o infinito, né? Às vezes a gente não sabe o quanto é a nossa força, né? O quanto é a nossa energia. Por isso, muitas vezes, né, quando a gente tem um problema, a gente gosta de falar. Mas, às vezes, a gente tem que chegar de noite e ficar pensando tudo que a gente já passou até hoje, os obstáculos, as situações difíceis que a gente passou, que a gente nem imaginava que ia conseguir passar por essa situação. Né? Eu comecei a fazer meu trabalho social, doutor, foi em Firenze, em 89, que eu fui no hospital onde tinha as pessoas com câncer. Depois eu vim para o Brasil com o doutor Bruneto lá, comecei a participar do câncer infantil. E aí, no Japão, um menino que tinha câncer, que a lição quem deu, ele deu para mim, não fui eu que deu para ele. Ele tinha tido vários cânceres em várias partes do corpo, ele não enxergava mais, e eu tive que levar ele até o campo, que era o sonho dele, e eu era os olhos dele. Eu tinha que dizer onde estava o estádio, onde ficava a torcida, onde ficava a goleira. Eu tive que descrever como era o estádio para ele. E aí, no final, quando eu descrevi todo o estádio, ele pediu para entrar no campo, tocar o campo com a mão, tudo. E aí ele sorriu e me agradeceu. Me agradeceu que ele falou, eu estou sentindo que eu estou vendo tudo que tu está me falando. Então, aquilo para mim me marcou, porque a força que o menino tinha, né, de superar o obstáculo, a dificuldade que ele tinha, a língua, que ele não era japonês, era um brasileiro que morava no Japão, até isso ele teve que suportar, tinha 10, 12 anos, então a força de vontade, às vezes, doutor, a gente não sabe de onde a gente tira tanta força, a gente não sabe de onde sai, não tem uma explicação, não tem como tu dizer de onde tu teve essa energia para conseguir continuar. Dunga, talvez tu estejas fazendo tudo isso que tu está fazendo e a gente esteja como sociedade tão cego como esse menino. E talvez tu esteja neste momento nos mostrando o estádio, nos mostrando o campo, né? Nos mostrando o que eventualmente a gente realmente tem que ver. Tá? Eu queria te agradecer, eu vou dar a palavra para o Stephen fechar esta entrevista. Esta hora passou de forma absolutamente fantástica, foi um real prazer, né, conversar contigo, te conhecer um pouco melhor. Eu acho que está todo mundo tecendo os melhores elogios, né, para tudo que tu está fazendo. Eu acho que isso é em si uma realização, né? E te agradecer esse exemplo, né? E eu acho que a sociedade, ou todos nós somos como esse menino que tu eventualmente está abrindo os olhos e ensinando a como é que a gente tem que fazer as coisas. Stephen. Bom, não precisa dizer que foi uma hora para o cara não esquecer mais. Aliás, deixar essa hora de conversa que a gente teve aqui, nós vamos deixar lá na página do Facebook, inclusive, para que as pessoas possam ver e rever. Eu sou um que vou voltar e rever, porque a quantidade de história, a quantidade de mensagem positiva é transformadora mesmo, tia. Não é só
contando, mas isso é uma coisa que vem do coração. É fácil ver tu te comunicar e contar com entusiasmo, que é literalmente contagioso nesse momento. E a gente está precisando de ser contagiado por coisas boas. De novo, o objetivo nosso aqui é falar de saúde, é falar de experiências que sejam boas e dar esse recado, que por mais duro que seja para muita gente passar agora, o cara pode um dia ir lá e levantar a taça e mostrar que fez um sucesso tremendo e ter o compromisso de devolver um pouco de todo o bem que recebeu para todo mundo. Muito obrigado de novo. Agradecer a todo mundo que está acompanhando, as quantidades enormes de pessoas que têm se manifestado aí. Vai ser duro tu não te candidatar, viu, tia? A quantidade de gente que está dizendo que está precisando de gente como tu é grande. É o partido da seleção de bem. Vamos nos filiar todos. É isso aí. Esse é a seleção do bem. Gostei de ver. Valeu mesmo, agradecer a turma aí que nos ajudou também a questão logística para fazer funcionar e para a gente poder se encontrar. O Lauro aí, um parceirão que também articulou esse comando aí para dar certo o nosso contato aí. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, foi um prazer. Eu só queria colocar mais uma coisa aqui. A gente tem na SPAM, uma vez por mês, a gente faz um baile com os idosos, a gente leva nossas esposas para dançar, conversar, trocar informações, ouvir a história, né? Então, o trabalho da Seleção do Bem, a gente quer que mais pessoas se engajem, que todo mundo pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. É só querer. A gente não pode ficar criticando. O que está errado, todos nós sabemos o que está errado. Então, dá a solução. Faz alguma coisa. É aquela história do colibri, né? Mas eu não vou conseguir apagar o incêndio. Mas faz a sua parte. Faz a sua parte. Fica E assim, doutor, a gente sai das ações em algum momento triste. Mas no momento quando a gente chega em casa, a gente conversa com nossos parceiros, okay? Com as esposas, com o pessoal da Seleção do Bem, a gente tem vontade de chorar. Mas não de chorar de tristeza. Chorar de alegria. Porque as crianças vêm... E a outra questão, né, que a gente fala com o Tinga muito, não pode tocar. Mas se uma criança vem e quer te abraçar, tu vai fazer o quê? A gente teve uma experiência agora há pouco tempo, uma senhora de 80 e poucos anos, ela, uma idosa, ela perdeu o filho naquela semana e ela me olhou e falou, não é o Dunga que está aqui, né? Eu falei, não, sou eu, senhor. Eu posso te dar um abraço? Ninguém nunca nos olhou por nós, tu tá olhando. Como é que não vai dar um abraço? Tem que dar um abraço, não tem outra forma. Tá? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade aí, né? Foi um prazer estar com vocês. Nota 10, valeu, Dunga, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos, valeu. Boa noite. Muito bom, Barros. Acho que mais um sucesso e realmente é uma figura maravilhosa, né? Estamos no ar, não? Tomara que esteja, para deixar registrado aí que foi ótimo para todos nós, né? Nota absolutamente 10. Nota absolutamente 10. Espetacular. Bom, se estiverem nos ouvindo aí, espero que tenham aproveitado tanto quanto nós gostamos aí. Um abraço a todos e uma boa noite. Sem dúvida nenhuma, foi um grande prazer. Pessoal aí, Mariana, tudo bem? Ou já saíram? Valeu, até.